Fala galera, 2 centavos aqui na área de novo. E como o assunto Zika continua em pauta, eu recebi uma reportagem de um amigo que eu queria aproveitar para comentar e colocar alguns pontos aqui como crítica, tanto à reportagem quanto ao governo. E na verdade essa crítica ela também serve um pouco para a galera que fica fazendo pesquisa na internet e acaba achando teoria da conspiração em tudo. Para começar, a reportagem saiu num jornal, revista, eu sinceramente não conheço, chamado Diário do Poder. A manchete da reportagem ela é bem chamativa e ela coloca a frase de uma especialista indicando que a rubéola pode causar microcefalia. E numa reportagem bem rápida e simples, assim, você lê em 2 minutos, eles fazem uma rápida descrição do estudo dessa infectologista Rosana Hitman e eles botam alguma gabaritada nela, falando que é uma das especialistas mais respeitadas do Brasil e coisas parecidas. E segundo a reportagem, a definição que essa especialista utiliza para a rubéola é uma virose benigna em sua maioria dos casos, exceto no período de gestação. E que os estudos dessa especialista, eles mostram exatamente que a rubéola, no período da gravidez, ela pode causar diversos malefícios para o feto, diversos tipos de doença e má formação, incluindo, obviamente, a microcefalia. Depois a reportagem muda um pouco, falando que pesquisadores de universidades brasileiras, eles acreditam que o surto de microcefalia atual é devido à rubéola. E a reportagem segue falando que um erro é por ter se usado a vacina tríplice em mulheres gestantes em Pernambuco pode estar linkado com microcefalia. E aí, em seguida, a matéria ela volta a falar da especialista, volta a falar dos resultados da especialista Rosana Hitman, e que ela diz que os estudos dela mostram que o risco de alguma anomalia congênita cai para 39% quando a rubéola é adquirida depois do segundo trimestre de gestação. E para fechar de vez a reportagem, eles dizem que a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde diz que somente o Zika vírus pode causar microcefalia. E obviamente garantindo a qualidade das vacinas. Então, começando a crítica pelo lado da revista, vamos começar já de cara falando que eles claramente tentam usar um belo argumento de autoridade. Eles pegam uma pessoa que tem gabarito para falar sobre rubéola e sobre as implicações da rubéola, e eles colocam essa pessoa falando num contexto como se a rubéola já fosse 100% provado que ela está causando esse aumento do número de microcefalia. Só que em momento algum eles deixam claro que a rubéola causar microcefalia é uma coisa que já é sabida há muito tempo. Tá? E isso não é nenhuma novidade. A rubéola pode causar sim microcefalia se a mãe pegar a doença, desenvolver a doença durante o período de gestação. Até aí não é nenhuma novidade. Por outro lado, uma coisa que não existe nenhuma evidência é que de fato a vacina pode causar a doença. A gente sabe que a vacina é feita com uma parte do vírus, só que essa parte ela não está ativa, ela não deveria causar a doença e também não deveria passar para o feto. Ainda assim, a Organização Mundial da Saúde, como uma medida um pouco mais preventiva do que o normal, ela de fato pediu para que as mulheres grávidas não se vacinassem contra a rubéola. Ela pediu para os governos, obviamente, controlarem a vacinação, evitando que mulheres grávidas se vacinassem. O problema é que essa legislação ela já existe no Brasil há anos, tá? E ainda assim você tem diversas mulheres que estavam no início do período de gestação e que elas tomaram a vacina sem saber que estavam grávidas e o feto nasceu normal. Você não teve de fato a vacina causando um aumento do número de microcefalia por conta disso. Essa correlação de vacina-microcefalia, ela não existe, ela nunca existiu. Além disso, esse lote de vacina vencida que as pessoas estão falando, e que, porra, beleza, tem que ser estudado se de fato foi distribuído um lote de vacina vencida ou não, mas ainda assim, ele foi distribuído em Pernambuco e você tem aumento de casos no Brasil inteiro. Então isso já é um bom indício de que não necessariamente a causa é uma vacina vencida. Então a maior incidência
em Pernambuco e no Nordeste, ela pode ser muito bem causada por fatores climáticos e não necessariamente a vacina. E outro ponto que é interessante a gente tentar pesquisar e questionar sempre antes de assumir que tudo que a gente está lendo em revistas e jornais são verdades, pesquisar outras fontes. Então, por exemplo, se você para e começa a pesquisar sobre o Zika vírus, você vai ver, cara, pesquisa rápida, você vê que já se conhece esse vírus há mais de 50 anos, ele começou na África e, de fato, na África nunca existiu essa correlação com a microcefalia e depois ele acabou chegando através do Chile na América Latina e em 2013 teve um surto de Zika no Chile, na Ilha de Páscoa e afins. E nesse momento, em 2013, na Ilha de Páscoa, Chile e Polinésia Francesa, que foram os primeiros locais em que o Zika começou a se desenvolver na América Latina, começou-se a se observar que poderia haver essa correlação entre microcefalia e Zika. Nesse momento que se começou a observar que a mãe tinha o Zika e o bebê também tinha o Zika, e você conseguia ver uma correlação entre a quantidade de bebês que estavam nascendo com microcefalia e que também estavam contaminados com o Zika e os bebês normais. Então você consegue meio que, a partir daí, desenvolver uma estatística para você ver se existe essa correlação ou não. E aí não é à toa que eu linko com o assunto do meu vídeo anterior, em que eu disse que o próprio CDC americano estava querendo vir para o Brasil para estudar a questão da microcefalia e Zika. E, cara, de novo, eles também não estão tirando isso do nada, eles estão tirando baseado em outros estudos. O governo, por sua vez, também não pode simplesmente assumir que isso é 100% verdade, sem você ter um estudo que comprove que isso é 100% verdade. Então, só para finalizar aqui, em primeiro lugar, criticando a revista pela forma que fez a reportagem, colocou de fato um argumento de autoridade, só que viesando completamente a lógica e mostrando e tentando linkar coisas que não estão com nenhum tipo de link. A crítica ao governo, que fez uma declaração extremamente infeliz no final da reportagem, pelo menos a princípio, indicando que a questão da microcefalia é com certeza por conta do vírus, e essa reportagem ela foi do final do ano, então você não tinha nem tantos estudos quanto se tem hoje, que ainda são muito poucos, e são estudos que vão demorar para de fato ter o resultado 100%. E por fim, a minha crítica é às pessoas que de fato pegam esse tipo de reportagem, elas leem, elas veem ali um nome, especialista, e, a pessoa que tem gabarito para falar, elas não conseguem entender o que está escrito na própria reportagem, que é uma reportagem que está muito mal escrita, muito mal organizada, e ainda assim divulgam isso como se fosse uma verdade absoluta, passando informação falsa para frente. E informação falsa que você consegue achar tranquilamente na internet, você consegue procurar, pesquisar. E assim, é um exercício interessante de se fazer, você acaba aprendendo. E cara, até mesmo eu que estou longe do Brasil consigo fazer isso. Então, qualquer um que está aí no Brasil também consegue. Galera, é isso. Vamos ficar mais atento aí para esse tipo de informação. Valeu, um abraço.